Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para o terceiro vídeo do EasyR Vídeos, né? Esse novo canal de conteúdo aí que a gente começou a divulgar exclusivamente aqui no canal do YouTube há 2 semanas atrás. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre análise exploratória de dados. Então, a análise exploratória de dados, ela vai um pouco além de você simplesmente fazer gráficos para conhecer os seus dados. Você pode usar de tabelas, de gráficos ou da estatística descritiva para entender mais os dados, conhecer os seus dados. Essa análise dos dados, ela pode te ajudar a pensar nas hipóteses, pensar nas perguntas, para melhorar, né, as suas hipóteses ou perguntas. Mas, além disso, vocês vão ver nesse vídeo, que existem outros objetivos que são muito interessantes e importantes aí para serem abordados na análise exploratória de dados, como conhecer relações entre variáveis, conhecer a distribuição da variável resposta, verificar previamente algumas premissas de alguns testes clássicos paramétricos ou também dos modelos lineares, né, mais conhecidos. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai abordar isso e dar uma explicação assim mais geral, assim, entrando com alguns exemplos mais teóricos sobre algumas ferramentas da análise exploratória de dados. Então, aproveite o vídeo. Então vamos começar aqui com o nosso vídeo, né, sobre análise exploratória de dados. Então, antes de começar, eu gosto sempre de mostrar a referência que eu me baseei, né? Então, nesse caso, eu me baseei bastante no capítulo 4 desse livro, do Alan Zur e colaboradores, né, que é o Analyzing Ecological Data, e é o capítulo 4, né, que é o de exploração de dados. É um livro de 2007, né, da editora Springer, bem interessante aí para quem trabalha com dados ecológicos, né, de ecologia. E também, nesse artigo dele também, e da Helena Ieno, né, e aí com outro autor, já de 2010, que eles criam meio que um protocolo, né, para exploração de dados e que para aplicado, assim, principalmente a parte de modelagem, né, para você fazer antes de você fazer a modelagem. E o interessante é o seguinte, a análise exploratória de dados, quem já acompanhou tem uma ou duas EasyR Series sobre esse assunto, né? E que é, na verdade, assim, o primeiro que você conhecer, né? Você fazer gráficos para conhecer os seus dados, né? Mas você pode ter objetivos que vão além disso, né? Além de simplesmente conhecer os dados, né? E aqui nesse protocolo desse artigo do Zur e colaboradores, eles já vão por esse caminho. Então, nesse protocolo, o que você pode objetivar aí, né, na sua análise exploratória de dados? Procurar por outliers, né? Quando você vai conhecer os seus dados, você já vai vendo se existem realmente outliers, né? A gente vai falar mais sobre cada um desses pontos. Checar premissas, né, de análise, como a homogeneidade, né, da variável resposta, a normalidade dessa variável resposta, ver se tem o problema de zero, né, excesso de zeros, colinearidade entre variáveis explicativas, né, colinearidade de x, relações entre y e x, né, como são essas relações, interações, né, também são importantes, e a independência da variável y, também que é uma premissa aí de muitas análises. Né? E depois você, no caso deles, você aplica, né, no protocolo, depois de fazer tudo isso, você aplica aí o seu modelo estatístico. Né? Mas a gente não vai entrar nessa parte de modelagem, óbvio. O foco dessa aula, dessa videoaula aqui, né, é análise exploratória de dados. Então vamos lá. Então, primeiro objetivo que eu coloco, assim, o mais geral, é conhecer os dados. Então, você
precisa saber, né? Você coletou um monte de dados e você tem que ter uma ideia. A gente vai coletando, vai planilhando e às vezes a gente não, muita coisa fica ali no caminho, né? E mais importante que isso, né? Que eu já algo que eu falo para os meus alunos, né? Inclusive de disciplinas presenciais. Hoje em dia muita gente tem trabalhado com bancos de dados prontos, né? Não tem a parte da, não participa da parte da coleta, do delineamento do experimento, do campo, né? Vai lá e pega um banco de dados pronto, né? Para arrumar esse banco de dados, se é que ele já não está pronto, né? E trabalhar com esses dados. Então, mais importante ainda, se você vai trabalhar com um banco de dados prontos, pronto aí que você recebeu de alguém, do seu chefe, do seu orientador, de um outro colega aí pesquisador, você mais do que nunca tem que começar com uma boa análise exploratória de dados. Então, você tem que conhecer esses dados. E aí você vai procurar pelos outliers, né, que são os dados discrepantes. Eu coloquei ali verdadeiros, até sublinhei aí meio de propósito. Por quê? Porque às vezes você pode ter outliers derivados de erros de digitação, né? Então, o erro de digitação ou outro erro, né? Eu coloquei só o erro de digitação aqui, um erro às vezes até de anotação, né? A pessoa fez lá uma medida lá e anotou errado na planilha, a planilha ficou meio esquisita, a pessoa leu errado, digitou errado e você pode gerar outliers decorrentes disso, né? E procurar outliers que realmente quem trabalha com análises químicas, né? Às vezes a pessoa já sabe, né? Olha lá, poxa, não pode ter essa concentração desse, desse nutriente, por exemplo, aqui numa lagoa. Isso aqui é impossível, né? Então é porque esse valor ele não é só um outlier, ele é um valor que não existe, né? Então acaba sendo até um dado faltante, virando um dado faltante. Então um dado inexistente, né? Ele não é nem um outlier assim. E outro caso, já entrei aqui nos dados faltantes, né? Então é importante você conhecer, saber se tem dados faltantes no seu conjunto de dados, porque dependendo da análise que você vai aplicar, isso pode implicar em você no R ajustar algum argumento, né? Precisa desse ajuste, senão vai dar problema no retorno do resultado. Por exemplo, se eu for fazer uma média de uma variável e ter um dado faltante ali, eu não ajustar o argumento que eu digo para o comando do R, né, para a função que tem valor NA, para ele excluir esse valor, o retorno vai ser uma média de NA, né, vai ser não existente, not available, né. Então eu tenho que ajustar lá o argumento. E outra importante que eu já citei antes, que eles falam no protocolo do artigo, é ver se o seu dado, a sua variável resposta, ela é inflacionada por zero. Porque se você for trabalhar principalmente com modelos ou até em análises multivariadas, dependendo se você tem esse problema de dados inflacionados por zero, você vai ter que ou buscar um modelo que se ajuste melhor a isso. Tem os modelos Zero Inflated Models, né? Tem uma família lá de modelos adequados, ou no caso de análises multivariadas, por exemplo, você já tem que pensar em alguma outra análise, por exemplo, já fica complicado você usar uma análise como análise de componentes principais ou análise de redundância, que elas não são muito adequadas aí para dados, né, conjuntos de dados com excesso de zeros. Então, importante você já saber disso de antemão. Outro objetivo interessante é você conhecer a distribuição dos seus dados, né? Será que esses dados são centrados, eles são espalhados, eles são simétricos, ou eles têm uma simetria, né? O skewness, vocês podem achar aí na literatura em inglês, o skewness é a simetria. Será que tem uma moda, tem mais de uma moda? Então, para algumas estatísticas mais clássicas, né, é bem interessante você conhecer a distribuição dos seus dados, né? E para quem vai trabalhar com modelagem também, né, com os modelos, é interessante porque você vai ver, o meu dado, ele já de cara eu já consigo usar uma ferramenta gráfica aqui que eu já vejo que ele não chega nem na vizinhança da distribuição normal, né? Então eu já tenho que ver qual que é a natureza desse meu dado e ver qual que é a distribuição mais adequada para eu, por exemplo, partir para um GLM, né? Um modelo linear generalizado e aí aplicar lá a família, né, de distribuição mais adequada a esse tipo de dado. Então é importante aí você conhecer a distribuição também dos seus dados. Um outro objetivo é você ver
se existem relações entre variáveis e que relações são essas. Então, existe alguma relação entre as variáveis? Eu tenho lá uma variável x, y, e eu quero ver, será que existe alguma relação ou não tem relação nenhuma, né? Essa relação é linear, né? Existem covariáveis colineares, eu tenho várias variáveis explicativas aí nesse meu y. Será que essas covariáveis são colineares? Porque se eu tiver covariáveis colineares, eu posso selecionar uma delas, né? E se eu for trabalhar com modelo, até com análise multivariável, não é muito saudável, né, para as análises, né, para esses modelos, que eu tenha covariáveis colineares, né? Então eu tenho que tirar essa gordurinha, vamos dizer assim, né? Aqui eu até coloquei, não sabia muito bem onde colocar, não tinha muito um slide que eu coloquei. O esforço amostral está meio fora do lugar esse aqui. O esforço amostral é o mesmo para cada observação ou variável, também é importante se você vai trabalhar com modelos de análise de variância, por exemplo, você saber se o modelo, se o seu delineamento está balanceado realmente, né? Às vezes você balanceou ele direitinho lá no delineamento, mas na hora de executar deu algum problema, ou perdeu uma unidade amostral, né? Alguma variável resposta aconteceu, algum problema lá, e você depois não tem mais balanceado, mas é interessante você saber, né, que dependendo da análise que você vai aplicar, você vai ter que fazer algum ajuste ali. Também, muito importante você verificar as premissas, né? Então, no geral, os modelos, os análises estatísticas paramétricas e aí os modelos lineares, eles têm essas premissas, né? Então, a variável resposta ela tem que ser independente. Então, você vai verificar se essa premissa ela é independente ou não. Alguns estudos, como baseados em séries temporais, têm um problema de falta de independência ao longo do tempo, né? E isso tem que ser removida, né, ou tratada de alguma forma na sua análise, que é a autocorrelação temporal. Também tem a autocorrelação espacial, dependendo do tipo de experimento. Então, é importante ver se a independência da variável resposta. A distribuição da variável é normal, né? Modelos lineares, né, e outras estatísticas paramétricas, como o teste T, por exemplo, requer que a variável resposta atenda, né, uma distribuição normal. Então, quem aproveita e vai aparecer o cardzinho em cima, um vídeo, né, visualizando a normalidade dos dados, você pode clicar aí e depois assistir esse vídeo também, que é interessante, eu mostro lá como visualizar a normalidade dos dados em 4 minutos, lá, com algumas ferramentas gráficas no R. Outra premissa importante desses modelos é se a variância é homogênea ou homocedástica, né, como os estatísticos falam, né, homocedasticidade das variâncias. Então também vai aparecer o cardzinho aí com o vídeo verificando a homocedasticidade das variâncias. Um vídeo bem interessante aí que o pessoal tem gostado bastante de assistir aí. Então também é importante você pode já na análise exploratória, sem aplicar nenhum teste, você já pode ter uma ideia se essa variância é homogênea ou não. E aí, diante disso tudo, você pode se perguntar se as variáveis precisam de uma transformação. Também, antes do advento desses modelos mais recentes, né, os modelos lineares generalizados, né, os mistos, tinha-se muito essa questão de, vamos transformar os dados, então, para ajustar, para ele ser linear, para a relação ser mais linear, para chegar mais perto de uma distribuição normal, para a variância ser mais homogênea. Então, hoje em dia já tem algumas controvérsias, né, mas algumas análises ainda requerem, né, ou você consegue um resultado melhor com alguma transformação. Então, com base em tudo isso, né, nós temos algumas ferramentas, né, que a gente utiliza aí na análise exploratória de dados, né. Tabelas, a gente pode usar as tabelas para análise exploratória de dados. Análise gráfica, que são os dois, eu botei essa chave aqui, que são os dois principais pontos que a gente vai discutir aqui mais para frente. E também estatística descritiva, né? Eu tenho ali, aparecendo o cardzinho aí, também que podem ir lá para a playlist dessa EasyR Series aqui, Estatística Básica Temporada 1, tem uns videozinhos lá que mostra como obter algumas estatísticas descritivas no R. Então, essas ferramentas aí da análise exploratória de dados. Então, indo para as tabelas, né? As tabelas são muito interessantes aí para usar para quem trabalha com variável resposta e explicativa categórica. Então, são a chamada análise de tabela de contingência. Então, eu tenho aqui a minha variável resposta são as espécies de lagarto
e a minha variável explicativa é o habitat que essas espécies vivem. Então eu tenho 3 níveis aqui, o solo, o tronco de árvore e o galho de árvore. Esse exemplo eu peguei lá do livro do Gotelli e do Ellison, né? Aquele de capa verde lá. E aí eu tenho são 2 variáveis categóricas. Então eu faço uma tabela de contingência. O que essa tabela de contingência faz? Você tem as contagens da ocorrência, né, ou da frequência de ocorrência da variável resposta em cada nível da variável explicativa, categórica também. Então, por exemplo, a espécie A teve 9 ocorrências no solo, 0 no tronco de árvore e 15 no galho da árvore. E aí você faz essa contagem, né, ou no caso você pode usar o R para fazer essa contagem para você, e você obtém esses valores, né, da ocorrência, as frequências de ocorrência, né, as contagens aí de cada variável, de cada item da variável resposta para cada nível da variável categórica explicativa. E aí na tabela de contingência faz-se o total, no caso aqui o total de colunas, que é o total dos habitats, e o total das linhas, que são os totais das espécies, né? Então quantas espécies tinham, qual foi a frequência de ocorrência da espécie A, da B, e assim por diante, e quantas espécies foram encontradas no solo, no tronco da árvore e no galho da árvore. Isso aqui é chamado os totais marginais, porque estão na margem da tabela, tá? Então, vocês podem ouvir falar isso, total marginal, né? Total marginal. Simplesmente os totais de linhas e colunas que estão na margem da tabela. E daí tem o total geral, né? O total que é igual ao seu N, né? Então, aqui eu tive um N de 81, essa minha planilha lá, ela tinha um N de 81, foram 81 observações. É o total, é a soma de dos somatórios das linhas, e o somatório das colunas tem que bater o mesmo valor, então vai ser o total geral aí, que é o igual ao N. Então, outro exemplo aqui também que tem lá no Gotelli, de tabela de contingência de 2 fatores. Então, as linhas vão representar os níveis da variável explicativa. Aqui está invertido, ó. Colunas, os níveis da variável resposta. Aqui está o contrário, aqui são as linhas, são os níveis da variável explicativa. Eu não arrumei isso aqui. E as colunas representam os níveis da variável explicativa. E os registros são contagens ou frequência de observação de cada categoria. Então, essa aqui é a planilha bruta. Então, essa aqui eu tenho espécies de flora, né? Algumas espécies, aqui a planilha não está inteira. E aqui tem os dados, né? Os registros. Então, a espécie invasora estava presente, no caso dessa aqui? Não. A população dessa espécie está em declínio? Não. Ela está numa região de proteção legal? Não. Aí tem uma variável aqui que a gente não vai usar. Aí para outra espécie invasora presente não, população em declínio sim, proteção legal não. E aí vai. E fazendo a tabela de contingência, né, ela vai resumir a relação entre a proteção e o estado da população. Então colocou aqui estado da população, se está em declínio ou estável ou aumentando, e o estado de proteção, se é sem proteção ou protegida a área. Então eu tenho naquela planilha lá 18 ocorrências, 18 espécies, numa área que estão em declínio numa área sem proteção, e 8 em declínio numa área protegida. E 15 numa área que está em um estado de estável aumentando numa área sem proteção, e 32 numa área protegida. Então vejam, já dá uma riqueza de informações bem interessante aqui, né? Ver que em áreas protegidas você tem mais espécies de flora, né? No caso ali, com o estado da população estável aumentando, né? Também os totais marginais, e dá o N aqui da planilha lá de 73 observações. A tabela de contingência ela pode ser apresentada também com um gráfico de mosaico, né? Onde a gente tem aqui os valores. Aqui o gráfico ele inverteu, né? Então as colunas elas estão aqui nas linhas, protegida e sem proteção. E em declínio estava aumentando. Então eu tinha aqui em declínio sem proteção 18, é esse bloco aqui, protegida 8, estável aumentando sem proteção 15 e protegida 32, tá? Aquela tabelinha lá tá uma forma de representar também aí no gráfico de mosaico. Agora vamos partir para a parte mais gráfica, então. Então, um objetivo a gente viu que é a análise de valores discrepantes ou outliers, né? A gente saber se tem isso na nossa
banco de dados. Então, uma ferramenta que a gente pode usar é o Boxplot ou Box and Whisker Plots, né, do inglês aí, ou também gráfico de caixa. Então, o gráfico de caixa, ele traz várias informações, né, que o box, né, o final do box aqui, ele te traz o primeiro quartil, o superior aqui é o terceiro quartil, e essa linha grossa aqui no meio é a mediana ou o segundo quartil. Então, para quem não lembra, os quartis é uma medida de dispersão ligada aí à mediana, né, que é uma medida de tendência central, e que divide a sua série de dados em 4 partes. Né? Então, por isso que são os quartis, e tem 3 quartis que dividem em 4 partes. Então, os finais da caixa aqui, né? Então, vai ser o primeiro e o terceiro quartil. E o whisker são esses traços aqui. Então, ele vai te dar o valor mínimo, a ponta do whisker inferior, e a ponta do whisker superior, o valor máximo. E ele vai te mostrar também os outliers, né? Representados aí por asteriscos, né? Fora do whisker, pode ser outliers superiores ou inferiores também, que são os valores discrepantes. Agora vamos ver onde é que sai, como é que constrói esse box plot. Então, botei aqui a figurinha aqui embaixo, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um conjunto de dados. Aqui embaixo são os valores e aqui a posição deles. Então, eu tenho 21 valores, vai do 1 até o 21. A posição deles no meu vetor de dados, por exemplo, lá quem está trabalhando no R. Então, aqui, a mediana é o valor central, né? Eu tenho 21 valores, o central é o 11, aqui é a mediana. Então, a mediana é o valor 14. O primeiro quartil, que divide a série de dados em 4 partes, 4 partes. Então, eu tenho aqui a primeira parte, quartil 25%, é a parte de baixo da caixa, o valor 3. O terceiro quartil 20%, que chamam de upper e lower range, né, que é essa parte aqui da caixa. E aí, para eu saber o mínimo e o máximo, né, e se tem outlier, eu preciso saber primeiro a amplitude dos dados. A amplitude dos dados vai ser o terceiro menos o primeiro quartil. Então, 20 menos 3 dá 17. E aí, multiplica esse valor por 1,5. Eu chego nesse valor aqui de 25,5. Então, se eu somar no upper range esse valor de 25,5, eu chego em 45,5. Qual que é o menor entre os dois, né? O maior valor aí que da minha série para eu saber o valor máximo? É 35. 121 ele já passa de 45,5. Então tem que ser o menor entre os dois. Então esse aqui vai ser o meu valor máximo superior. O valor máximo inferior seria 3, né, menos 25,5, aí vai passar de 0, não tem, então ficou o 0. Ficou 0 mesmo. E aí aqui eu identifico que eu tenho um valor discrepante, né, que é a observação 21. Esse valor de 121 ele está entre esse máximo aqui, né, que é a amplitude vezes 1,5, então ele é um outlier. Então aqui é identificado o outlier. Então no boxplot a gente pode ver aqui a mediana, 14, o primeiro e o terceiro quartil, 3 e 20, o valor mínimo 0 e o valor máximo 35, e o outlier de 121, representado pela bolinha lá em cima. Tá? Então essa visualização do boxplot, o boxplot sai daí, é assim que constrói um boxplot. Vou ver aqui, volta. Então, um outro exemplo aqui também, aí um outro objetivo que a gente viu são os dados inflacionados por zero. Eu peguei um exemplo, esse artigo aqui, onde eles estudaram a abundância e a distribuição de ovos e larvas de Engraulis anchoita, que é um peixinho tipo a sardinha, na região da costa aqui do Cabo de São Tomé até aqui em Santa Marta, aqui em Santa Catarina. E aqui, quando a gente trabalha com plâncton, né, aqui no caso ictioplâncton, ovos e larvas de peixe, a gente tem esse problema, né, de dados inflacionados por zero. E aí, para a pessoa aqui nesse artigo, para poder escolher o modelo correto, a primeira coisa que ela fez, uma análise exploratória, e ela viu isso. Ela usou esse frequency plot, e aqui, nesse frequency plot, ele vai postar o quê? Ele vai plotar o quê? No eixo X,
os valores, né, de intensidade. Então aqui, por exemplo, 0 ovos, 19, 47, 16.009, e aqui a frequência com que esses valores apareceram. Então dá para ver aqui que a frequência de ocorrência de valores iguais a zero é muito alta, né? Chegou a mais de 660 ocorrências. Enquanto o próximo valor aqui, que talvez seja 2, 3, alguma coisa assim, é abaixo de 40, né? E depois vai sempre baixinho. Aqui é 1, provavelmente, né? Uma ocorrência só desses valores bem maiores. Então, tinha realmente aqui o problema de os dados serem inflacionados por zero, a variável resposta, né? Que no caso a abundância de ovos, de anchoíta. E aí eles escolheram uma abordagem mais adequada para modelar essa abundância de ovos de anchoíta de larvas também. Outro gráfico interessante que se usa também na análise de dados é esse Cleveland Dot Plots, né? Ele também apresenta aqui no eixo X a amplitude dos valores, né? No caso aqui desse exemplo aqui, que é lá do capítulo 4, lá do livro do Zur, são espécies, né, de bentos, e ele apresenta aqui a amplitude dos valores da abundância de cada espécie, dessa H. similis, da uruguaiensis, e aqui são as amostras, né? Então, no Y, as amostras. Então, veja que ele te ajuda a identificar outlier, se tiver, ó, aqui nesse caso aparece um outlier. Se os dados estão inflacionados por zero, a quantidade de pontos sobre o zero aqui, várias amostras sobre a abundância zero e alguns outros fora. Então, esse uruguaiense está inflacionado por zero. E também, no caso aqui, eles falam que também auxilia na verificação da homocedaticidade, né? Aquela premissa que a gente comentou anteriormente. Então, mais uma vez aí eu sugiro e recomendo que vocês assistam o vídeo sobre a homocedaticidade aqui que está no nosso canal. Então aqui, por exemplo, eu tenho... Por que eu consigo ver a homocedaticidade graficamente? Porque eu tenho aqui essas amostras são de diferentes níveis de uma categoria lá qualquer que eles estão vendo. Por exemplo, poderia ser... Isso aqui são bentos de praias, eu acho, poderia ser diferentes praias ou diferentes zonas dentro da praia, zona de arrebentação, zona mais seca, sei lá. Estou viajando aqui, não conheço o trabalho. Mas aí eles colocaram com diferentes símbolos. Ó. Tem uns que são bolinha, outros que são triângulo, outros que são mais. Então você já consegue ver que parece que tem um padrão aqui para bolinha diferente, né, do mais e do triângulo. Talvez indique aí uma heterocedaticidade, né, das variâncias aqui. A gente eu comentei, né? Então também é importante verificar a distribuição da variável. Então a gente pode usar o histograma de frequência, né? Que é uma ferramenta gráfica rápida para a gente dar uma olhada na distribuição da variável. Por exemplo, a gente pode ver se a distribuição é centrada. Esse aqui eu gerei, usei uma função do R lá, o R-norm, que ele gera valores aleatórios, random, né? Com distribuição normal, gerei aqui 10.000 com 10.000 valores, então chegou bem perto aqui, ficou bem centradinho, bem bonito. Ou também usei esse outros dados lá que tinha lá de lulas lá, do índice gonadossomático, e aqui já mostra uma assimetria, né? Então eu tenho uma assimetria à esquerda, que pode ser identificado, eu vejo a média, né? A média desses valores aqui é 2,187, e eu tenho mais ou menos aqui cerca de 67% dos valores menores que a média, então me indica que eu tenho uma assimetria à esquerda. Se eu tivesse mais valores acima da média, eu tenho uma assimetria à direita. Tá? Então, um caso de assimetria aqui, né, o skewness. E também, quem assistiu o vídeo lá para verificar a normalidade vai ver que a gente pode, né? Então, como aqui eu tenho aquela curva em forma de sino aqui da curva normal, dá para ver que esses dados estão próximos à normalidade, então uma indicação de normalidade aqui e uma indicação de que está fora da normalidade aqui. Então também ajuda o histograma de frequência a ver mais ou menos se está próximo ou não de uma normalidade. Relações entre variáveis, a gente pode usar o gráfico de dispersão. Aqui no caso está vendo a relação entre comprimento e biomassa de uma espécie qualquer.
Mas ele só funciona para variáveis numéricas, né? As duas têm que ser numéricas para conseguir fazer. Então, o ponto aqui é o encontro de uma medida de comprimento correspondente a uma medida de biomassa, por isso que eu vejo aqui a relação entre as duas. Então, ele plota o ponto nesse espaço. E eu posso adicionar uma linha de tendência, que no caso é uma linha linear que mostra uma relação bem linear aqui, né? Provavelmente ajustada para um modelo linear de regressão linear simples. Que vê que tem uma relação bem linear aqui entre o comprimento e a biomassa desse organismo qualquer. Quando eu tenho muitas variáveis ou muitas covariáveis, né, é interessante a gente procurar pela colinearidade. Existem testes para ver isso, mas antes de aplicar um teste, a gente pode aplicar esse pair plot, né, que ele faz um gráfico de dispersão. Aqui, no caso, adicionou uma linha de suavização em vez de uma linha de tendência linear. Entre todas as variáveis, então que eu tenho várias variáveis, essa variável R, T1M, S1M, aqui eu acho que é temperatura, salinidade, tem uma outra salinidade, clorofila, e aqui ele vai mostrando a relação entre cada uma par a par com a outra, né? Então aqui, por exemplo, na coluna do R, eu tenho o R sempre no X, e T1 no Y, S1 no Y, S4535 no Y também, e a clorofila aqui no Y. Então ele mostra a relação considerando o R como variável X, né? No eixo X. Aqui eu já tenho o T1 no eixo X. Então ele coloca os valores lá para cima. E aí o R está no Y e assim vai. Então ele é bom porque é um gráfico bem rápido, né? Então você lê esse gráfico dessa forma, né? Então sempre a coluna da variável que está marcada aqui na diagonal principal é o eixo X e as outras estão no eixo Y. Aqui no caso clorofila, as outras todas estão no eixo Y. E aí eu posso fazer um gráfico de dispersão condicional, a gente chama de coplot, né? Até a função do R, se eu não me engano, é coplot também. E aqui eu fiz um gráfico de dispersão dessa variável R em relação a essa variável NAP. E aí eu coloquei como condição a semana. Então ele separou aqui primeira semana, segunda semana, terceira e quarta semana. Então eu consigo, em vez de estar com tudo misturado, né? Por exemplo, aquela relação lá do gonadossomático lá que a gente viu, eu poderia fazer um plot daquilo e separar por sexo, né? Tinha lá macho e fêmea, por exemplo. Então a ideia do coplot é esse, né? Você tem um gráfico de dispersão, você coloca uma condição, que é uma variável categórica, com X níveis ali, e aí você consegue ver se tem algum padrão, às vezes, relacionado a essa covariável aqui categórica, no caso aqui as semanas, né? E para finalizar, um outro gráfico também de dispersão condicional, aqui já é desse pacote Lattice, né? Que é o XY plot, que é semelhante ao coplot anterior, mas a gente pode também adicionar a relação, no caso aqui foi pedida uma relação linear entre ozônio e temperatura para diferentes meses, né? Então tem aqui diferentes meses e aí dá para ver que a relação muda um pouco, né? Aqui o slope e o intercepto da relação vai mudando em função do mês. Então isso também pode ser uma informação importante aí para você já pensar até na hora de pensar em alguma hipótese, né? Alguma pergunta aí que você vai querer responder com esse conjunto de dados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que é um assunto bem importante, análise exploratória de dados. Antes de partir para uma análise mais robusta, né, para você realmente testar a sua hipótese ou chegar lá e verificar seu objetivo, a análise exploratória de dados é imprescindível, como vocês viram, para você conhecer bem o seu conjunto de dados. Destacando, mais importante ainda para quem vai pegar um conjunto de dados pronto, né, que não coletou, não participou da organização. Então, mais importante ainda, uma boa análise exploratória de dados para você conhecer esse conjunto de dados que você vai trabalhar, e às vezes por um longo tempo. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, porque assim que eu divulgar novos vídeos, você vai receber um e-mail te informando e você vai ficar sempre por dentro aí de primeira mão
nos novos vídeos dos EasyR Vídeos, das EasyR Series e outros conteúdos aí que a gente está preparando. E também não deixa de curtir o vídeo se você gostou, dê sugestões, ainda mais se você gostou, eu quero preparar um vídeo agora prático, né, mostrando no R aí como usar algumas dessas ferramentas, então curte o vídeo, comenta, que eu vou saber que o pessoal está interessado aí nesse assunto, né, para a gente fazer uma parte 2 aí com a prática, né, no R. Tá bom? Então compartilhe com seus amigos, suas amigas, seus colegas de trabalho, talvez eles estão precisando, convida eles para curtir o canal, né? Curtir não, se inscrever no canal, curtir o vídeo também se gostarem, que isso vai ajudando o nosso canal a crescer aí, a gente vai cada vez mais produzindo conteúdos aí para ajudar quem quer aprender a linguagem R, quem quer aprender mais sobre análise de dados, né? Que a gente tem esse objetivo aí de expandir esse conhecimento aí para quem quer aprender e para quem está precisando. Bom, então, aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado aí por ter assistido e até a próxima.